Vamos falar o que de fato é comunismo? Nesse vídeo, vamos abordar de forma introdutória o que de fato o comunismo é. Na descrição estarão os links que eu usei para escrever esse roteiro. As principais fontes foram o vídeo do Ian Neves, do História Pública, e as respostas do ChatGPT, que foram surpreendentemente boas. Bom, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o conteúdo para que ele chegue em mais pessoas e comentar o que você achou do vídeo e sugestões para os vídeos futuros. E no final, se você não gostar do vídeo, pode tirar o like. Bom, para começar, o que o comunismo almeja? Bem, em resumo, ele almeja uma sociedade sem classes sociais, sem a exploração do homem pelo homem, sem a propriedade privada, sem o Estado e o fim do capitalismo. Beleza, mas assim, o que é uma classe social? É a divisão social do trabalho. O que determina uma classe social não é a renda da pessoa, quanto ela ganha por mês, mas sim a posição que ela ocupa na cadeia produtiva. No capitalismo, cada vez mais a sociedade se resume em duas grandes classes sociais, os proletários e os burgueses. Os proletários são a classe social que agrega valor a partir do seu trabalho, vende a sua força de trabalho e sua mão de obra. Eles são assalariados, ou seja, recebem salário no final de cada mês. Já os burgueses, por sua vez, são a classe social que detém a propriedade privada dos meios de produção e explora a mão de obra do proletário, tendo seu capital aumentado sem ter que trabalhar. Certo, eu falei em propriedade privada e um monte de outros conceitos, mas o que é uma propriedade privada, nesse caso, dos meios de produção? Eu não estou falando da sua casa, nem do seu Fiat Uno que você parcelou em 50 vezes. Tudo isso é propriedade pessoal. Você garante a posse desse objeto com a sua força. Já a propriedade privada são as grandes indústrias, são grandes lojas, latifúndios. E quem garante a posse dessas propriedades não são os indivíduos donos dessas propriedades, mas sim o Estado. Outra coisa importantíssima. Você que tem uma loja, um pequeno restaurante, é dono, mas trabalha nesse negócio, os comunistas não estão falando de você. Pode ficar assim, tranquilo. Sua padaria ainda será sua. E o meio de produção, que é o final do termo usado, nada mais é do que o necessário para a execução do trabalho. O último conceito que a gente vai abordar nesse vídeo rápido sobre o comunismo é o Estado. Para muitos, ele é um aparato que serve para amenizar e mediar os antagonismos de classe entre as classes burguesas e proletárias. Só que isso é idealismo, que eu vou fazer um vídeo melhor explicando o que é o idealismo. Então, o que é o Estado? Bem, na visão materialista, que é um outro tema de vídeo, o que é o materialismo histórico e dialético, que é a forma que todo comunista procura enxergar o mundo e entender ele, o Estado é um aparelho de violência específica de classe. O Estado é dominado e atende, por meio de seus aparatos, aos interesses da classe dominante. Para os marxistas, nós vivemos em uma ditadura da burguesia, ou seja, a burguesia controla o Estado e oprime os proletários através de grande violência. Nossa ideia é que depois da Revolução, o Estado seja tomado pelos trabalhadores e oprimirão os burgueses, até que a classe social seja extinta e os burgueses virem trabalhadores. Bom, para finalizar, vou fazer um pequeno resumo aqui do vídeo. Ele está curto, mas para fixar bem os conceitos. O comunismo, ele almeja uma nova sociedade, com uma forma de se organizar sem classes sociais. Classe social é a posição que você ocupa na cadeia produtiva, se você trabalha ou vive do trabalho dos outros. Propriedade privada é a grande indústria e os latifúndios, não a sua casa ou seu celular. E o Estado serve para oprimir a classe social dominada e atender às vontades da classe social
dominante. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.